Seja muito bem-vindo ao canal Mesa de Debates. Eu sou o Guilherme, vai começar mais uma entrevista. E, vamos continuar conversando em relação à nossa conjuntura nacional, essa crise política, crise econômica e também a crise sanitária, trazendo, a visão de vários especialistas da área da política, para colocar a sua visão, ao cenário que o Brasil vive e ao que o mundo vive também. Então, sem muita demora, eu tô Camilo Caldas, para a gente trocar essa figurinha, essa ideia com a gente. Professor, antes da gente começar, por favor, se apresente. Perfeito. Primeiramente, queria agradecer muito o convite, Guilherme, de poder estar participando dessa conversa, dentro desses debates que têm sido promovidos por vocês. Então, fico muito honrado em poder estar aqui nessa ocasião conversando com você especificamente e, posteriormente, dialogando com aqueles que estarão nos assistindo, estão nos assistindo nesse momento, Então, numa breve apresentação, eu sou professor de Direito já há quase 18 anos, Eu leciono mestrado da IPD, na graduação de Direito da Universidade de São Judas. Sou formado em Direito e Filosofia, e fiz meu mestrado, doutorado e pós-doutorado também na área de Direito e Filosofia do Direito. Sou autor de algumas obras, dentre as quais eu destaco a mais recente minha obra sendo lançada na segunda edição, Teoria da Derivação do Estado e do Direito, e uma outra obra que é Teoria Geral do Estado, dentre outras obras e artigos, mas isso as pessoas podem pesquisar procurando referência a respeito. Então, acho que um breve resumo resumiria desse modo. Professor, então já vamos começar já o nosso bate-papo, Primeiramente, a gente viu nessas últimas semanas o governo Bolsonaro sendo infundado por denúncias envolvendo corrupção, A gente tem a questão da vacina da AstraZeneca, a vacina da Índia, e agora, se eu não me engano, ontem, a gente teve o caso lá que o próprio Jair Bolsonaro estaria envolvido na questão das rachadinhas. Como que você está analisando o impacto dessas denúncias no atual governo? Bom, eu acho que eles certamente estão produzindo um desgaste ainda que seja por erosão ali lenta, mas ela vai cada vez mais aumentando uma percepção que já era possível de se ter antes do início do governo. As próprias declarações que o presidente dava e as acusações que já pairavam em torno dos filhos já eram anteriores ao evento da eleição dele. Então, já havia em torno dele suspeita de que ele estava envolvido em esquemas ilegais, que no fundo são esquemas de desvio de dinheiro público, Às vezes, quando as pessoas pensam rachadinha, fica pensando que não tem ali propriamente um envolvimento de dinheiro público. Tem, é um desvio de dinheiro público, um desvio da finalidade, é um crime, e, portanto, já havia essa suspeita anteriormente, mas as pessoas, talvez à época, estivessem não dando muita atenção para isso, não é um misto de ou descrença em relação a isso, pensando que era uma acusação feita para tentar diminuir as possibilidades eleitorais dele, ou então algumas pessoas acreditando mesmo que ele não tinha envolvimento direto com isso, enfim, naquele momento já seria possível, com um pouco de senso crítico, perceber que havia algo de errado na conduta dele e dos filhos. Sendo que a gente também é bom lembrar, quando alguém pensa, o filho que está envolvido em algo não é o pai, a gente sabe que ali, naquele núcleo, tudo funciona a partir daquilo que o pai estabelece. Os filhos não têm uma autonomia do ponto de vista de vida política. Eles são uma espécie de um anexo, uma extensão do que é o presidente. Mesmo agora, com outros cargos que estão ocupando, mas sempre foi essa tônica deles. Portanto, quando há uma suspeita em relação aos filhos, possivelmente elas têm ligação com o pai, e de fato agora isso vai se confirmando. Então, eu acho que com relação a essa questão do desvio lá do salário, dos recebimentos, dos
dos assessores, isso vai se tornando cada vez mais evidente. Eu diria que isso só não foi concluído, em definitivo, por duas razões. Primeiro, que o STF acabou arquivando aquelas acusações que haviam em torno da esposa dele, né? E, portanto, se houvesse ali uma investigação maior, uma diligência maior, mais coisas se descobriria, e também porque as investigações em torno desse tema, elas estão muito devagar, porque ali, se fosse investigado a fundo, certamente ficaria comprovada de maneira cabal a existência desse crime e o envolvimento dele. Mas, apesar de não concluído, o número de evidências cada vez mais fortalece aquilo que já se suspeitava. Ou seja, em nenhum momento apareceu alguma contraprova por parte do governo, por parte do presidente, no sentido de diminuir suspeitas, como, por exemplo, quando ele disse, não, eu fiz um empréstimo, então o depósito era pagamento de um empréstimo, né? Nada apareceu comprovando essa ou qualquer outro tipo de alegação, tanto que, em geral, o que o presidente faz é não falar sobre isso. Dada a dificuldade que ele tem para explicar certas coisas, ele simplesmente se recusa a falar sobre isso, ao invés de dar uma explicação transparente. Então, eu acho que aos poucos as pessoas vão percebendo isso, né, vão percebendo que, de fato, ele pessoalmente estava envolvido nesse esquema criminoso, e, de outro lado, começam a aparecer já as primeiras evidências de que há um governo cúmplice ou até participante de atos de corrupção. Isso com relação à vacina, mas é bom lembrar que já lá no começo do governo, quando o ministro do turismo dele foi acusado de participar do esquema lá do Laranjal do PSL, o presidente fingiu que isso não aconteceu e manteve o então ministro no cargo, ignorando. Então o governo já tinha começado mal e agora está envolvido num escândalo muito mais grave, porque ele é muito maior do ponto de vista financeiro, um esquema de bilhões, possivelmente, e o mais deplorável, um esquema que envolve diretamente a morte das pessoas. Vacina atrasada implica em morte, tanto que basta ver o índice de morte em alguns países depois do desenvolvimento da vacinação. Tem alguns países que estavam com um índice de 1.000, 2.000 mortes, agora estão na casa de dezenas, alguns com morte zerada, porque já conseguiram atingir, não foi nem uma vacinação total, mas um nível bastante elevado, e, portanto, demonstrando que a vacina é sinônimo de vida. Portanto, ao procrastinar a compra por conta de esquemas, um governo que fez isso é cúmplice dessas mortes que estão acontecendo. Isso também é um tema muito sensível para as pessoas, porque alguém pode pensar o seguinte, bom, está envolvido num esquema, etc., mas qual foi o efeito prático? No caso desse tipo de esquema, ele teve um efeito direto, atrasou a compra da vacina, não vacinou, as pessoas morreram. E isso eu acho que é um tema que toca até as pessoas, muitas das pessoas que são aqueles apoiadores do governo, não aquela camada mais fanática, mas uma camada mais intermediária, começa com um pouco de bom senso ter a percepção a respeito do que é esse governo verdadeiramente. Sim, professor. A gente acompanhou, uma coisa que me chamou muito a atenção, né, foram as manifestações, né, que, por exemplo, a última foi nesse último sábado, né, e toda vez que teve, né, as manifestações, né, surgiu alguma coisa envolvendo do governo, seja a denúncia da vacina da Índia, seja a denúncia da vacina da AstraZeneca, né, e agora a denúncia da rachadinha. Essas manifestações estão começando a surtir efeito? Tem alguma relação a essas denúncias? Eu não tenho a menor dúvida que elas estão surtindo efeito, inclusive porque a maior parte das pessoas que têm participado da manifestação são pessoas favoráveis ao isolamento, porque a gente sabe que os não favoráveis ao isolamento geralmente são apoiadores do governo, né? Eles é que acham que não tem que fazer isolamento. Mas o fato dessas pessoas que acreditam no isolamento terem saído às ruas, é a evidência de que se chegou a uma situação limite, que é aquela ideia, as pessoas não querem ter que entrar num conflito armado com os outros, com o risco de ter que matar alguém ou morrer, mas num estado de guerra em que o inimigo vai te destruir, vai destruir a sua família, a população, etc., o sujeito pensa, bom, é melhor pegar uma arma, me alistar e defender o meu país, senão eu vou ser trucidado, porque a princípio a pessoa não quer se envolver nisso, né? Mas quando chega numa situação limite, a pessoa
se vê nesse tipo de escolha. E claramente essas manifestações começaram nesse contexto, em que as pessoas perceberam, bom, eu não quero romper o isolamento, mas se eu não romper o isolamento, catástrofes maiores vão acontecer do que se eu romper. Então, vou arriscar, de certa maneira, a minha vida em prol de algo que possa preservar, inclusive, as vidas. E, portanto, essas manifestações, elas vêm ganhando corpo. Eu acho que elas não ganharam ainda mais corpo, porque mesmo com algumas pessoas indo às ruas, tem pessoas que ainda têm um certo receio justificado de ir, ou por alguma questão de saúde, não pode, não for vacinado, etc. Mas, passada a pandemia, eu não tenho a menor dúvida de que haverá uma crescente nessas manifestações, inclusive, como já está acontecendo agora, agregando setores diversificados da sociedade. De início, se tentava muito imputar que essas manifestações eram manifestações da esquerda, dos sindicatos, como se isso fosse um problema. Mas, enfim, não é, mas se tentava imputar isso. Mas nas últimas, já se começa a notar que ela tem claramente a participação de outros partidos ou de outras forças políticas que não são forças de esquerda, o que vai mostrando a capacidade dessas manifestações aumentarem, crescerem e muito. E também com o aumento de denúncias, porque conforme a CPI for avançando e conforme outras denúncias forem aparecendo, a tendência é que o governo se afunde mais. Inclusive, porque quanto mais fraco o governo vai ficando, mais ele é alvo de acusações. Ou seja, conforme ele tiver menos poder político, as pessoas já começam a apostar numa relação com o vice, começam já a apostar, a negociar com o outro lado, né? Um fenômeno um pouco parecido quando houve o golpe contra a presidente Dilma, se percebeu claramente, quando se chegou ali no momento em que o Centrão começou a perceber que havia uma grande possibilidade do Temer se instalar como governante e dela, de fato, perder o cargo, a gente percebeu uma guinada muito clara, né? Então, é possível que isso também aconteça. Aliás, uma das evidências disso é que o próprio a acusação mais pesada dos irmãos Miranda são de ex-apoiadores do governo, que agora passam a serem aqueles que acusam o governo. Então, a tendência é que cada vez mais existe esse potencial. Inclusive, existe essa expectativa com relação aos próprios aliados, que o presidente fica pensando, bom, se eu rifar esse sujeito, não sair em defesa dele, ele pode se voltar contra mim. Então, ele está num jogo muito difícil, que ele tem que manter esses aliados próximos com uma chuva de acusações, e ele sabe que, se eventualmente ele ceder e acabar tirando, né, recusando esse, ele pode vir a acusação desses que antigamente eram seus aliados. Sim, professor, você fala das manifestações, e você fala do caráter, né, plural das manifestações. Eu queria entrar um pouco nesse tema, né? A gente viu, né, setores, né, acho que até o momento onde que eu pude acompanhar assim, um número bem pequeno, né, na minha avaliação, do PSTB participando do ato, né? Assim, até quando, né, é bom para esses partidos participarem dessas manifestações? Porque, a princípio, é contra o Bolsonaro, né? Mas pode se voltar, né, contra eles, né? Pode se voltar contra o Dória, pode se voltar contra o Eduardo Leite, né? Uhum. E então, assim, até quando, né, esses partidos vão alimentar essas manifestações? Qual vai ser o peso desses partidos nos atos? Esses partidos, tradicionalmente, não têm grande poder de mobilização das massas para manifestações. Essas manifestações que ocorreram em períodos anteriores eram geralmente organizadas por grupos que não estavam ligados diretamente a partidos, né? Ou então a pessoas que, de uma maneira, vamos dizer, estimulados por aquilo que viam na internet, já vai ter uma manifestação, tal, a pessoa ia, sem estar vinculada a nenhum grupo especificamente. Ele sabia que ia ter manifestação, o cara não está feliz com o governo, vai lá. Esse tipo de sujeito, que é um tipo de sujeito que não pertence a nenhum tipo de organização, mas está revoltado com a situação do país e do governo, esse personagem tem uma tendência de aumentar. Os partidos ali de direita que estão participando, ou grupos de direita que estão ali participando, eles estão participando muito mais para marcar a posição, porque, inclusive, foram os responsáveis pela eleição do dito cujo, né? A gente nunca pode esquecer disso. E eles foram responsáveis sabendo quem era esse personagem. Isso é bom dizer, porque essa história de
puxa vida, eu não sabia bem quem ele era, pode até colar com uma parte de eleitores que não estavam bem informados ou estavam mal informados por redes sociais que estavam contaminados com as mais diferentes fake news. Mas lideranças de grupos e de partidos fizeram uma escolha consciente por essa tragédia que está acontecendo. Isso não pode ser esquecido. Eles deliberadamente escolheram pelo que a gente tem nesse momento. Mas, como eu estava dizendo, eles querem muito mais marcar a posição para dizer, olha, eu não faço parte disso que está aqui. E, de outro lado, como eu falei, algumas pessoas espontaneamente vão ter a tendência de participar dessas manifestações, desses eventos. Eu diria que, inclusive, só não estão mais engajados porque a própria imprensa tem adotado uma posição um tanto quanto ambígua em relação às manifestações. Porque como elas sabem que essas manifestações e a queda do presidente fortaleceria mais a esquerda, e a imprensa tem um viés anti-esquerda a todo momento, ao contrário do que meia dúzia de alucinados acreditam, né? Que acham que a Globo é comunista, que a Folha de São Paulo é comunista, etc. Que é um modo de leitura bizarro, mas assim, bizarro, né? A gente não tem... Tá gravando bem aí? Tá ouvindo ainda bem o áudio? Tive a impressão que deu uma travadinha. Deu uma travadinha, mas pode continuar falando. Deu. Chegou a travar? Chegou, mas... Eu tava falando... Mas pode continuar. Eu tava dizendo que a história a Globo é comunista, a Folha é comunista, que é um negócio assim, é bizarro, né? É um negócio sem propósito, sem tamanho, de uma estupidez atroz. Tirando essa crença, a gente sabe que esses grupos, os grandes grupos de mídia, de comunicação, têm um viés anti-esquerda, sempre tiveram, basta olhar um pouco da história do que são esses meios de comunicação. Então, eles têm um certo receio, porque eles sabem que eles não estão contentes, né, por um lado, com o atual governo, mas eles estão fazendo o cálculo de que a queda desse governo pode fortalecer ainda mais as forças de esquerda no período eleitoral. Então, se percebe que a cobertura jornalística com relação a essas manifestações, tanto no pré-manifestação quanto no pós, tem sido muito desonesta com relação à proporção que esses movimentos têm. E isso é muito importante, porque isso afeta a percepção das pessoas a respeito do que está acontecendo. Porque, obviamente, eu me lembro bem claramente que programas de rádio e de TV convocavam as pessoas para participar das manifestações contra o governo da, então, presidenta Dilma Rousseff. Eles diziam, venham o cara na rádio falava isso, na TV, temos que participar. Então, havia uma espécie de uma convocação nos órgãos, em grande parte, não vou dizer que toda empresa fazia isso, mas grande parte da mídia fazia isso, e depois uma ostensiva cobertura durante e após o evento. E agora a gente percebe que não, que tem órgãos que sequer têm noticiado. A primeira, inclusive, que teve dessa sequência das manifestações que aconteceram no mês passado, a primeira, só a Folha de São Paulo deu capa para o evento, que era um evento com milhares de pessoas, merecia ter sido capa em todos os jornais, e vários jornais simplesmente ignoraram a ocorrência. E, claro, isso afeta a percepção do cidadão médio, porque se você não tem eco disso nos órgãos de imprensa, se você não tem nos meios de comunicação uma certa reverberação disso, isso, obviamente, faz as pessoas não se sentirem engajadas nisso. Mas eu acredito que está mudando um pouco. É um fenômeno parecido com o que aconteceu na época do impeachment do Collor, que aconteceu na época da direta já, que a imprensa, ignorando ali de início, aí quando a coisa vai ganhando um volume muito grande, não tem mais como ignorar, e aí ela começa a noticiar. Isso vai criando um ciclo que retroalimenta o movimento. Sim, professor, muito se discute de uma terceira via, né? Inclusive, eu acho que esse termo terceira via é bastante equivocado, porque lembra a terceira via do welfare states e não o que é proposto, né? Então eu te pergunto, né, essa direita, né, que hoje está se opondo ao Bolsonaro, está com uma certa dificuldade de achar quem é o representante da terceira via?
Eu não tenho a menor dúvida, né? Eles estão ali conjecturando quem poderia ser a terceira. Eu diria que tanto a esquerda quanto a direita, né, ficam tentando pensar em alguém que não seja nem o Lula nem o Bolsonaro. Estão ali pensando em alternativas, né? E aí a alternativa desses dois é classificado como terceiro. Quem aparece como terceiro não gosta do termo claro, porque ele diz, bom, já estão me colocando numa posição para baixo. Mas é um dado da realidade que não se pode negar. Nesse momento, quem tem mais força política no atual cenário eleitoral é o ex-presidente Lula e o atual presidente Bolsonaro. Eles são os que têm mais força. Então, qualquer um, de fato, é um terceiro, pelo menos nesse momento, né? E a direita, eu diria que está num quadro muito mais perigoso. Porque, por exemplo, Ciro Gomes faz a avaliação de que ele e o Lula é que vão para o segundo turno. Ele está fazendo esse tipo de previsão. E o Lula dizendo, poxa vida, seria muito bom, etc. Então, estão pensando que a direita poderia ser completamente excluída, o que eu não acho, inclusive, que seja impossível. Não acho. Depende muito de quantos candidatos existirem na direita, etc. Eu não acho inviável e vai depender um pouco também de quanto o governo vai se afundar, né? Pois bem, e se de fato o Bolsonaro, inclusive, vai conseguir ser candidato, né? A saber disso, porque ele pode perder o mandato e pode perder os direitos políticos, pode nem ser candidato, né, do ponto de vista jurídico. Pois bem, então a direita fica pensando, bom, qual que é a alternativa? E eles, de um lado, têm um certo dilema, né? Porque tem uma parte da direita que pensa em alguém como, por exemplo, o Dória. O Moedas já falou que não vai, mas vamos supor que fosse um sujeito por esse lado, fica pensando, bom, mas se a gente tiver o Dória, o Amoedo, o Bolsonaro disputando, a direita pode fragmentar muitos votos e aí, de fato, dois candidatos da esquerda chegarem ali no segundo turno. Não é impossível. Então, eles ficam nesse dilema do tipo, vamos tentar, então, aglutinar no final com o Bolsonaro, ou então vamos apresentar um outro, mas corre o risco de isso quebrar o pouco voto que a direita vai ter e não conseguir eleger ninguém, porque também a direita não vem com um nome muito forte nessa disputa. Eu acho que quem teria um pouco mais de força seria o Dória, né? Ele teria alguma força, mas o problema é que ele está desgastado dentro dos próprios bolsonaristas, né? Então ele não é um sujeito que capta automaticamente os votos do bolsonarismo. Porque se ele fosse, ele seria um candidato bem forte. Se ele fosse um cara que entra, tem os votos, vamos dizer, de uma direita descontente com o Bolsonaro, e os bolsonaristas gostam dele, não, mas como o Bolsonaro cravou muito bem a posição, o Dória ficou mais fraco. Então é possível que ele divida ali os votos com o Bolsonaro e eles fiquem tudo meio empatando ali próximo do Ciro Gomes, e aí pode ser que nenhum dos dois vá para o segundo turno. Não acho impossível que isso aconteça. Mas é um cenário bastante difícil, eu diria, para o lado deles, né? Conseguir definir um candidato consistente e também conseguir defender que o que o Brasil precisa é um governo de direita, né? Porque as pessoas dizem, não, que a gente precisa de um governo de direita. Bom, a direita está aí governando, você já tem uma amostra do que é. Né? Então, quem é que... Tanto que tem uma parte mais malandra, né, da direita que diz, não, esse governo não é de direita. Esse governo é um governo de esquerda. Já pode ver, tem cara que diz isso, o cara não é de direita. Já estão dizendo isso. O cara não é de direita. Paulo Guedes não é de direita, não. Eles estão tentando dar essa saída para dizer, ó, não é. A gente é que é o verdadeiro direita raiz e tal. Né? Eles estão tentando fazer isso, porque eles sabem que o Bolsonaro, ele está queimando o filme da direita como nunca antes. Né? Acho que o Michel Temer já deu uma amostra desse veneno, né? Do veneno que a direita pode colocar no país, com várias coisas que ele fez deploráveis. Mas o Bolsonaro, ele aliou duas coisas. Além de ter trazido muitas coisas também igualmente ruins, ele ainda tem um plus a mais, que é a incompetência, porque a direita também vem desse discurso, né? Não, nós que temos competência técnica para governar, entendemos gestão, sabemos governar, etc. Então, aliou as duas coisas, né? Porque pelo menos, e também capacidade política, né? Porque uma coisa é inegável, o governo do Temer tinha capacidade política, né, para fazer maldade, mas tinha. Então, esse governo não tem nem aptidão técnica, nem política, e mostra o que é colocar a receita do Paulo Guedes em funcionamento. Né? Que, aliás, nem conseguiu... uma coisa é verdade que se diga, né? Eles, de fato, não conseguiram colocar toda a receituário neoliberal em funcionamento. Isso é verdade, preciso fazer. Como, por exemplo, fazendo
pagamento de auxílio emergencial, que não é uma política da direita, né? Então, de fato, ele acabou não fazendo uma coisa que é da direita, ou então, pelo menos por um certo momento, está em suspenso um desmonte mais efetivo do SUS, né? Que poderia ser uma coisa colocada, que também seria uma tragédia. Mas percebe, então, que, de fato, algumas coisas que a direita gostaria de fazer não fez, e aquilo que ele não fez, mas o fato de ele não ter feito não quer dizer que eu acho que o governo não é de direita. Ele só não teve oportunidade de fazer. Mas naquilo que ele não fez, as pessoas olham e falam, pô, ainda bem que ele não fez. Se ele governasse tal qual a direita defende que deve ser governado, a gente tinha ficado sem auxílio, e o SUS tinha sido desmontado, e essa pandemia teria sido a maior tragédia que a gente tem na nossa história. Então, talvez já seja, mas seria ainda uma tragédia ainda maior. Né? Foi por causa do SUS que a gente não teve uma tragédia muito maior, com certeza teria morrido mais de 1 milhão de pessoas se a gente não tivesse. Então, isso quebra um pouco dessa ideia de que a gente pode governar sem um sistema público de saúde, sem políticas assistenciais. Agora, professor, um pouco de exercício de futurologia, né? Na sua opinião, é possível que o Bolsonaro caia? Camilo? Eu acho totalmente possível. As necessárias para isso estão se colocando. Tá bom o áudio? Tá. Ok. Aqui tem um delayzinho. Mas, enfim. Então, as condições necessárias para isso, sim. Porque quais são as condições necessárias? Né? A primeira, ele precisa perder poder político interno, na Câmara ou no Senado. Isso tem acontecido. Ele perdeu vários aliados que ele tinha no começo do governo. Ele conseguiu alugar provisoriamente ali o Centrão, mas uma relação bastante instável. E agora, com os aliados do Centrão se envolvendo em escândalos, como eu falei, ele fica numa situação complicada, né? Porque ele não pode querer rifar o sujeito, mas se ele não dispensa o sujeito está envolvido em caso de corrupção, começa a aparecer que ele é cúmplice disso, então ele fica numa situação bastante complicada. Então esse é um lado, perda de capital político interno. Além disso, o fato de você ter cada vez um descontentamento maior da população também é um dado importante e, consequentemente, uma maior pressão sobre o presidente da Câmara, que está agora já com mais de 100 pedidos ali de impeachment que o sujeito fica segurando, né? E vai ficando uma situação mais complicada, porque você vai ter uma pressão popular maior. Além disso, existem, acho que, 2 componentes. Um é a economia. Enquanto a economia continuar indo mal como está, possivelmente isso vai ter um reflexo do ponto de vista do apoio político dele, tanto interno quanto da população em geral. E existe ainda um outro fator, que é o apoio da imprensa, o fato da imprensa, cada vez mais pessoas no setor de imprensa, tomando como viável e necessário que seja feito o impeachment dele. Então, a composição desses vários elementos colaboram para uma possível queda dele, para que ele, eventualmente, seja afastado aí do cargo, julgado. E eu tenho talvez um outro dado, é que esse governo tem um grande potencial de gerar novos escândalos, porque a gente tem ainda 1 ano e meio de um período muito obscuro, que foi esse da compra das vacinas, e isso ainda pode revelar muita coisa por trás disso daí, do que ocorreu nesse período. Então tem um potencial muito grande de novos escândalos surgirem, e a combinação desses elementos eu acho que pode levar à deposição, sim, dele. Professor, uma coisa que me chamou muita atenção nisso de um período foi, né, o encontro do Bolsonaro com algum representante, algum agente da CIA, né? Que teve uma reunião que envolveu, acho que o general Heleno, e também acho que envolveu o próprio presidente. Como que você vê isso? Pois aquela reunião, né, ela não é feita por um acaso e ela não é tornada pública por um acaso, né? Porque ele poderia ter feito a reunião e não dado a publicidade que ele fez, mas ele fez questão de dar essa publicidade, né? Evidenciando, inclusive, que talvez o Bolsonaro tenha tomado conta de um dado muito importante. Ele não podia contar com o apoio de um presidente nos Estados Unidos. Ele precisava contar com o apoio
nos Estados Unidos. E, obviamente, naquela posição que ele tem de ser totalmente vassalo, de ser verdadeiro capacho dos Estados Unidos, obviamente que os Estados Unidos gosta dele, né? Com essa posição absolutamente de submissão. Mas ele, eu diria que por ignorância mesmo, né? Ficava apostando no apoio ao então presidente Trump, o que para ele não rendia nenhuma ou pouquíssima vantagem, exceto por uma certa narrativa ali, né, de dizer que aquelas coisas, aquelas devaneios, né, o globalismo, não sei o quê, que a KGB apoia o Biden, sabe aquelas, exceto para alimentar teorias da conspiração que pinta o Partido Democrata como se fosse um partido de esquerda, né, tirando por esse lado, mas acho que isso aí agrega assim para um público pequeno, ele acabou se fiando no apoio de um em particular, sendo que qual que é, que o Trump ganhava com o apoio dele, Bolsonaro, né? Os eleitores americanos não vão votar mais no Trump e falam, puxa vida, vamos votar no Trump porque o Bolsonaro gosta dele. Tipo, o Trump não ganhava nada, né? Com o apoio dele. Ganhava com uma posição absoluta de submissão que ele tem do governo brasileiro em relação ao governo norte-americano, que, aliás, revela um dado muito curioso, que é um governo que se diz pró-Brasil, pró-nacionalista, e não existe um governo tão vendido quanto esse que existe na atualidade. É um paradoxo, né? Que é um governo que prega uma doutrina de submissão a uma outra nação. Mas, enfim, o fato é que essa reunião é profundamente reveladora do seguinte: para os Estados Unidos, não existem mágoas passadas, né? O presidente falou mal do Biden, etc. Os Estados Unidos têm um interesse de Estado em relação à América Latina. E enquanto ele puder manter essa agenda de interesses, está ótimo. Fala mal do presidente, não fala. Seu áudio está desligado. Bati o dedo aqui. Então eu falei, se muda o presidente A, B, ou C, se os interesses deles estão atendidos, ótimos. Pode saber, o norte-americano, o presidente não... O Biden pode pessoalmente guardar mágoa, não quer dizer, os Estados Unidos não, que é maior que o presidente, né? Enfim, então, dizer que se ele manter essa linha, né, de submissão aos interesses dos Estados Unidos, sem dúvida nenhuma ele vai ter um apoio, mas eu acho que a gente não tem um cenário na atualidade em que os Estados Unidos possa dar nenhum tipo de apoio ostensivo à manutenção do Bolsonaro no poder. Então, por exemplo, eu não acho que se o Bolsonaro tentar dar um golpe, os Estados Unidos vai vir falar, olha, eu apoio isso. O ambiente atual não está muito propício para isso, né? O que pode existir é algum tipo de colaboração uma colaboração mais discreta, né, com informação, uma colaboração mais discreta em outros níveis, mas eu não acho que os Estados Unidos hoje, no atual contexto, compraria essa briga de apoiar um eventual autogolpe que o Bolsonaro desse aqui no Brasil. Acho que não tem ambiente para isso, inclusive porque o Bolsonaro é muito mal visto pelos governantes de outros países da América Latina e da Europa, e da China também. Então percebe que é um sujeito sem apoio, né? Da Rússia, tudo, né? Onde é que país que gosta dele, né? Então também é muito difícil os Estados Unidos querer comprar isso num contexto em que os outros países não estão apoiando, que é diferente de, por exemplo, 64, quando os Estados Unidos participou ativamente de vários golpes aqui na América Latina, inclusive no Brasil, em que parte das nações europeias via com bons olhos esse tipo de conduta, mas não vai ser desse modo, né? Então, os países europeus não vão olhar para o que está acontecendo no Brasil, pelo contrário, a percepção que eles têm é que a gente está sendo governado por um imbecil, né? Por um cara mau caráter, corrupto, enfim, um cara que é ruim em todas as áreas, né? Não tem, acho que de todos os presidentes que o Brasil já teve na história, acho que é difícil ter um que internacionalmente era tão mal visto. Eu não tenho condições de ponderar sobre isso, né? Exatamente, mas não me ocorre alguém que tenha causado tamanha ojeriza a governantes em nível internacional, né? Então, acho difícil os Estados Unidos apoiar alguma coisa abertamente, né? Então, muito se comenta em relação a esse possível golpe, né? O Bolsonaro fala que se não tiver o voto, né, impresso, né, tipo as eleições automaticamente vai ser uma fraude, né? Alguns falam,
né, de um golpe. Então, assim, nesse dado que você me levanta aqui, então a conclusão que se tem, se der um golpe, né, se existir essa possibilidade, vai ser de uma aventura, digamos assim, sem noção, ou que não terá o golpe. Olha, se dependesse apenas e exclusivamente da vontade do dito cujo, com 100% de certeza, ele daria um golpe. 100% de certeza. Porque ele não tem o menor apreço pela democracia, não tem o menor apreço pelas instituições, não tem menor preocupação com a biografia dele nesse sentido. Então, tanto que é um sujeito que fala abertamente, né? Porque, veja, pode ter outros candidatos à presidência que tenham vontades de dar um golpe, que tenham vontade de se tornar um governante absoluto, etc. Pode ser que eles tenham, mas não me ocorre que nenhum deles verbalize isso abertamente, né? A gente sabe, como Maquiavel diz, que a luta na política é a luta pelo poder. E, claro, todos que estão ali concorrendo gostariam de ter poder ou ter mais poder, etc. Mas ele é um sujeito que já não faz nem essa mediação. Ele fala, eu daria um golpe. Ele já disse isso no passado, abertamente. Já defendeu isso. E ele já diz claramente que dará. Ele já disse que dará. Ele já falou. E não foi assim uma indireta, né? Ele deixou claro. Claro que ele, como a exemplo do que aconteceu em 64, ele tenta dar uma roupagem jurídica para isso, dizendo que se houver uma interpretação esdrúxula da Constituição, mas que se houver uma ruptura constitucional, o órgão responsável por moderar essa ruptura constitucional são as Forças Armadas. Isso é uma tese que alguns juristas tresloucados defendem e que o Bolsonaro, obviamente, já incorporou. Porque, vejam, a interpretação do direito aceita qualquer coisa, né? O cara pode estar lendo ali a Constituição falando, estou vendo isso. Pode não estar lá, mas o jeito diz que está vendo. Então, ele diz, ele traveste um golpe como a roupagem jurídica, como também foi feito na época de 64, né? Se procurou dar uma roupagem jurídica para esse tipo de acontecimento. Então, ele já vem trabalhando ideologicamente isso, né? E tanto que existem alguns movimentos que ele tem tentado fazer, do eu apoio, etc., para dizer, se der um golpe, vou apoiar, né? Então, eu não tenho a menor dúvida, que ele não vai aceitar o resultado eleitoral, ele não vai. Porque, veja, ele não aceitou nem o resultado no qual ele ganhou, que ele disse que teve fraude, que ele teria vencido no primeiro turno, né? Agora está sendo intimado a apresentar aqui provas que ele tem sobre isso, né? Vamos ver se isso vai prosperar um pouco, mas o TSE intimou ele a dizer, se tem prova, que provas você tem, né? Então, ele vai, com certeza, ele já considera essa possibilidade. Se ele o fará ou não, isso é uma outra história. Por quê? Porque ele que ele não vai aceitar o resultado da eleição, ele não vai ligar para outro candidato dizendo, reconheço que você ganhou, etc. Não vai fazer isso. Pasme, eu não sei se tem registro disso na nossa história, mas ele não passará a faixa presidencial para outro presidente. Se for o Lula, com certeza não. Se for outro, possivelmente não. Mas vejam que é uma coisa tresloucada, né? Porque o sujeito não vai aceitar o resultado e pode saber, ele vai quebrar esse tipo de cerimonial, porque ele não tem o menor respeito pela institucionalidade, né? Menor respeito. Então, ele, com certeza, pode escrever aí o que eu estou falando, ele não passará a faixa de presidente para outro, principalmente se for o Lula, né? E ele não vai aceitar o resultado da eleição, se ele perder, o único resultado que ele aceita é ganhando, né? E, mais do que isso, ele vai analisar, caso ele perca, a possibilidade dele dar um golpe. Se ele fará ou não, eu acho que ele vai fazer um cálculo, porque também tem que levar em conta que ele é um sujeito covarde, né? Então, a própria história, né, de vida dele mostra isso. Então, ele não é um sujeito dado a grandes atos de coragem. Então, se ele olhar e perceber que ao dar um golpe, ele tem mais a perder do que a ganhar, ele comprometeria a posição que ele tem política, porque veja, se ele não der o golpe, se ele se aposentar, é capaz do cara querer ser deputado de novo, etc., ou, enfim, tocar a vida dele, né?
fazer as rachadinhas que faz, tal, e segue a vida ali como ex-presidente, acabou, né? Eu, inclusive, tenho certeza que atualmente ele se arrepende de ter virado presidente. Eu tenho certeza que ele se arrepende, porque ele tem a possibilidade real dos filhos dele irem para a cadeia, serem presos, que ficaram expostos com o esquema da rachadinha. Se ele tivesse ficado na dele como deputado, ele continuaria tendo um fã-clube muito grande, ele não teria pessoas da própria direita hostilizando ele, porque tinha ali uma direita que pagava pau para ele, tinha uma outra que é essa que chocou o ovo da serpente, que meio que dava um certo apoio para ele, né? Meio que indireta ali, eu até gostava das coisas que ele replicava, as coisas que ele falava, então percebe que ele tinha uma audiência maior, né? E ele continuaria recebendo as aposentadorias que ele tem, a aposentadoria que ele tem, a remuneração parlamentar, seria reeleito, os filhos iam continuar na política, e ele ia ficar ali mais 20 anos assim, e os filhos mais 30, 40 anos, e pronto. Agora, o que ele ganhou com isso? Né? Com o fato de ter virado presidente, ele pessoalmente, né? Professor, deu mais uma travada aqui. Vai sair do governo como um idiota da história. O sujeito, a gente pode ter como ele, essa guerra, etc. Opa, deu uma travada. Então, eu estava falando que ele se arrependeu, né? E que chegou nessa parte, né? Que eu falei que ele se arrependeu, que queria tocar a vida dele como deputado, os filhos lá na política e tal. E agora ele vai sair como, confirmando que ele é um imbecil, que é um cara incompetente, sabe governar, porque senão ele ficaria marcado para a história como um deputado polêmico, como um cara crítico, entendeu? Ele ia marcar isso e pronto. E os filhos dele iam ficar na política. Agora não. A biografia dele vai ser vista como um dos maiores, dos presidentes mais idiotas que o Brasil já teve, vai ficar cravado assim, e um cara insignificante, um cara que numa pandemia cometeu uma tragédia, uma atrocidade, que isso vai ficar marcado com o tempo. Coisas menores do governo dele acabam se apagando. O que com certeza vai ficar marcado? A gestão que ele fez da pandemia. Né? Isso vai ficar marcado. Então, eu tenho certeza que ele se arrepende, que ele teve muito a perder com o fato de ter virado presidente. E podia ter continuado os esqueminhas dele lá, mas agora, em dar um golpe, ele tem mais a perder. Então, pode ser que ele... Porque ele não tinha muito a perder sendo candidato derrotado. Se ele fosse candidato e perdesse as eleições, ele não ia ser uma grande derrota para ele. Né? Não ia ser uma tragédia política para ele. Ele ia ficar bem mesmo derrotado, ele ia dizer que foi fraude e tal, ele ia sair, dar a volta por cima. Agora, de um golpe não, né? De um golpe aí, porque ele vai sofrer consequências jurídicas graves, pode ser preso, etc. Então, como ele é meio covarde, eu acho que ele, só se ele tiver muita certeza, só que ele não tem muita certeza, porque ele não tem muito apoio popular para dar um golpe, ele não vai ter apoio internacional, ele não vai ter apoio da mídia, e ele não é a unanimidade que as pessoas pensam nas forças militares. Né? Até porque os militares têm um pouco de receio com relação à própria imagem deles. Porque veja a diferença, em 64, os militares acreditavam que o Brasil estava sob uma ameaça comunista. Então, os militares, a leitura deles tudo bem, deu um golpe, tal, mas foi para salvar o Brasil do comunismo. Agora, os militares sabem que não tem isso. Então, deu um golpe porque a gente queria salvar o Brasil de um comunismo que não existe. Então, já percebe que já está faltando uma perna nessa história, né? Que o comunismo é uma assombração dos delirantes. E, de outro lado, as forças militares ainda pagam preço pelo golpe de 64, né? Então, tem uma ala que pensa o seguinte, pô, a gente vai apoiar um golpe feito por um imbecil, né? Para colocar um imbecil ali, um cara que nem os próprios militares respeitam, né? Que não tem uma vida militar respeitável, não é um golpe para manter esse cara aí, que é um cara bem meia boca, né? Em prol de uma ameaça que não existe, por conta de uma eleição que ele perdeu e deveria ter perdido, porque se ele perdeu, o exército não acredita na urna eletrônica. As Forças Armadas não acham que a urna eletrônica é fraude. Né? Então, qual que vai ser a justificativa? Percebe que para um militar justificar, vamos dar um golpe porque a gente não aceita um resultado eleitoral que a gente sabe que é verdadeiro para colocar um paspalho no poder e para uma ameaça fictícia, bem difícil, né? Bem difícil para os militares quererem entrar nessa. Teve um probleminha de conexão agora, de novo? Teve, caiu uma. Você falou dos militares entrarem.
Porque, veja, eles têm que entrar no contexto para dissipar uma ameaça que não existe, para contestar uma eleição que vai ser legítima, eles sabem, e para manter um paspalho no poder, sabe? São três coisas que não... que sem apoio popular, sem apoio da mídia. Então, a equação não fecha para os militares apoiarem ele, né? Mas, às vezes, se ele tiver uma parte dos militares apoiando, pode ser que ele consiga. Não acho impossível. Não, aliás, não só das Forças Armadas, porque ele, uma coisa ele é inteligente. Ele tem tentado conquistar o apoio da Polícia Militar, porque o efetivo da Polícia Militar do Estado de São Paulo é mais consistente do que o Exército Brasileiro. Então, ele espertamente tem investido, né, em tentar apoio da polícia. Pode ser por aí, mas eu acho um pouco difícil, né? Um pouco difícil. É surreal que a gente possa pensar que o Brasil entre numa guerra civil, porque pode levar a isso, em pleno século XXI, por conta de um idiota e de uma ameaça que ele diz que é uma ameaça que ele professa que nem existe. Né? Quem dera a gente tivesse uma ameaça comunista. Ô, professor, né? E como que você avalia a atuação da esquerda, né, nesse cenário de crise, né? Ela tem conseguido se colocar como alternativa ou está deixando a desejar? Eu acho que sim. Eu acho que tem se colocado sim como alternativa, né? Tem ficado claro, né, como determinadas políticas que a esquerda tradicionalmente defendia são políticas que são acertadas, né? Então isso ajuda nesse contexto. Acho que um lado onde a esquerda pode ter pecado durante muito tempo e talvez agora esteja se reposicionando é na sua forma de comunicação por meio das novas tecnologias que surgiram. Claramente, a direita percebeu mais rapidamente como se comunicar com uma nova linguagem e nesses espaços. A esquerda subestimou muito isso durante o período, WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, tudo que há por aí, e pagou um certo preço por esse atraso. Mas acho que esse déficit já tem sido corrigido, seja por partidos e personalidades políticas, que cada vez mais têm uma inserção nesse tipo de mídia mais consistente, seja porque as forças, vamos dizer, de esquerda, mais espontâneas, também têm ocupado esses espaços. Hoje, no YouTube, a gente tem vários canais interessantes que fazem discussões que a gente poderia dizer que são discussões de esquerda. Eles se proliferaram muito e passaram a ter uma adesão muito grande. Acompanho vários canais e eu percebi claramente como o número de inscritos nesses canais ele explodiu, porque tem uma geração mais nova que nunca viu o Brasil ser governado por uma força política de direita. Pegou o tempo lá do FHC, que aquilo era um horror. Né? Eu lembro, eu sou dessa época, eu vi o governo do FHC, e aquilo era um desalento total. Pega ali a sequência do Collor, com os 2 mandatos do FHC, né? Uma tragédia. E aí o sujeito que é mais jovem não viveu esse tempo. Né? Não estou dizendo que os governos que sucederam só tem méritos, não tem defeitos. Mas comparativamente ao que existia antes, era uma tragédia muito maior. Então, o sujeito não tem esse referencial. Aí, agora vem um governo de direita, o sujeito fala, isso é a direita, né? Que o pessoal dizia que é tão bom para governar, né? É o que falta, inclusive, aqui, eu diria, no estado de São Paulo, né? Romper com esse reinado que o PSDB tem para o pessoal perceber as potencialidades que um governo pode ter aqui no estado de São Paulo, que a gente está meio que absorvido por essa realidade já aí há décadas, já estamos chegando a décadas, né? Então, pode haver, já tem havido essa movimentação e eu acho que muita gente jovem tem acompanhado esses novos canais que têm aparecido na internet, tem ganhado informação de qualidade, tem se qualificado para entender melhor a política e não a partir de premissas e ideias completamente equivocadas. Né? Sim, mais uma coisa que, em cima do que você falou, que me preocupa um pouco, né, é a questão da esquerda pensar muito para 2022, né? Como que você vê isso? Porque, assim, por tudo que você me coloca aqui, é visível que o bolsonarismo não vai ser derrotado na urna, né? Não, o Bolsonaro é apenas o sintoma de uma doença. Ele não é a doença. Ele é um sintoma. Eu diria que ele é mais ou menos como um câncer, né? Um tumor.
Porque quando você tem um tumor, ele se espalha e aí esse tecido, né, que se espalhou também vai gerar um dano ali. Ele é mais ou menos esse pedaço, né, que em metástase ele se espalhou, mas ele não é o epicentro desse problema. Então ele é tipo, ele faz parte ali da doença, mas ele é uma decorrência. É isso que eu quero mostrar com essa metáfora. Ou seja, se ele perder a eleição, se ele perder o impeachment, as premissas que o colocaram lá não estão dissolvidas imediatamente. Quais são essas premissas? A primeira é a ideia de que um Estado mínimo, a ideia de que a ausência de políticas públicas, a ausência de um sistema público de saúde e educação é algo benéfico. Isso é uma premissa que vem sendo vendida há décadas aqui no Brasil. Vejo que estamos à beira de quererem fazer a privatização dos Correios, né? O pessoal devia ver o que aconteceu lá na Argentina, quando privatizaram, né? Eles tiveram que reestatizar. Foi uma verdadeira tragédia, seja em termos de que o governo não recebeu o que o concessionário devia pagar, seja em termos de execução de serviço. Enfim, alguém ganhou muito dinheiro e ponto. Né? Só um comentário alguém não, só. o pessoal do grupo da família do Macri, é bom dizer de passagem. Né, só um comentário só, as entregas de empresa privada de correspondências assim, são horrorosas aqui no Brasil. Pois é, e é nisso que querem empurrar a gente. Então, o que vai acontecer? O pessoal ele tem algumas premissas que foram vendidas, né, que vão ser difíceis de serem desfeitas, né, vão demorar para serem desfeitas. Veja que, portanto, também existe esse neoconservadorismo, né, que teve uma ascensão muito forte no final do século passado, né, do milênio passado, o início desse aqui, também é algo difícil, que não vai ser removido de maneira imediata, né? Então, isso também é um motor de alimento do que está acontecendo, que é inclusive um tipo de movimento que cria certos inimigos fantasmagóricos para justificar a tragédia que é o mundo atual, né? Porque, obviamente, a condição de vida das pessoas na atualidade é uma condição de vida difícil. Mas difícil porque o capitalismo está numa crise estrutural desde a década de 80, do qual ele não consegue se reerguer. E os estados são cada vez mais refém do capital financeiro do mundo. Então, obviamente que as condições de vida das pessoas estão muito decaídas. Mas quem que é o inimigo do sujeito? O inimigo é o Estado, o inimigo são grupos minoritários, são as feministas, são os negros, é o movimento LGBTQIA+, etc. Então, sabe que esse discurso colou na visão de muita gente. Por que a sociedade... por que minha vida está mal? É por causa que tem essas minorias, é porque tem direito para indígena, para quilombola, porque tem esse movimento feminista, porque tem pessoa que é homossexual, isso aí que está acabando com a minha vida, porque tem cota para negro. Tá? Então a pessoa acha que é isso, e aí porque o Estado é um parasita, o Estado não faz nada, o Estado tinha que acabar. Então, junta a combinação dessas duas coisas, essa fantasia, uma fantasia muito forte na mente das pessoas. Muitas pessoas acreditam nisso. E se o presidente for deposto ou não, esse tipo de fantasia não vai desaparecer do dia para a noite, ela vai se manter por aí, né? E, portanto, vai ser, eu diria, vão ser décadas, até talvez isso ser superado. Mas, na minha estimativa mais otimista, no mínimo 2 décadas, para a gente conseguir reverter um pouco desse quadro. Sim, e nesse sentido, né, que você falou de recuperar esse quadro, a esquerda não deveria, tipo, fazer um trabalho de base, né, nos locais de trabalho, nas escolas, né, nos bairros, para tentar reverter isso? Sem dúvida nenhuma. Inclusive, aquela sugestão dada pelo professor Alisson Mascaro, da construção de centros socialistas, saiu do papel e já tem sido implementada em alguns lugares. Existem 2 frentes, né? Existe uma frente muito importante, que é a frente da comunicação digital, que ela precisa ser ocupada, né, para as pessoas terem informações de qualidade, porque é curioso, porque hoje, basicamente, um jovem, ele tem canais de esquerda que dão informação de qualidade e a maioria dos canais de direita são baseados em teorias da conspiração, fake news, informação enviesada, etc. e tal. Pode ver, é muito ruim. Não estou dizendo que todos os canais de direita são assim, tem um ou outro ali que é um pouco mais honesto. Mas grande parte do que alimenta um jovem hoje, ele se vê nessas fontes de informação, né? Como
mas é necessário, portanto, ocupar melhor esses espaços, porque com esforço você consegue demonstrar pouco a pouco como que esse pessoal desses canais de direito estão equivocados naquilo que eles estão defendendo. É possível vencer esse debate na esfera digital. E, para além da esfera digital, existe a necessidade dessa ocupação presencial desses espaços, o que tem sido uma coisa muito difícil, porque as pessoas passaram a ter um senso de individualismo muito maior no século XXI. A pessoa não acredita em movimento estudantil, não acredita em sindicato, a pessoa tem uma desconfiança com relação à ONG, etc. Tanto que o único espaço aglutinador que você tem das pessoas em comunidade, que as pessoas aceitam de maneira mais tranquila, é a igreja. Fora isso, as pessoas, qualquer coisa que aglomera muita gente, que traz muita gente, é visto com desconfiança, infelizmente, pelas pessoas. Mas, como eu disse, é um quadro possível de reverter e a reversão disso, de fato, se faz com uma ação de engajamento das pessoas. É difícil, difícil. Enquanto o meu canal tem um pouco mais de 600 inscritos, os canais de fake news têm 10 mil, 20 mil, 30 mil pessoas inscritas. Mas vamos lá tentando, né? Você acredita numa possível represália por parte do governo federal à CPI? Ou você acha que o governo federal não tem força para isso? Acho que 600 inscritos, era isso? Oi? Sim. Mas tem um dado importante. É mais fácil alguém clicar numa notícia falsa, isso tem estudos que mostram. A chance de alguém clicar numa fake news, acho que é 60% ou 70% maior do que alguém clicar numa notícia verdadeira. Obviamente, por quê? Porque a fantasia é mais atraente que a realidade, né? A pessoa que assina a Netflix não fica assistindo documentário, né? Fica assistindo filme, a ficção, né? Então, obviamente, são vários fatores, né? Mas eu uso isso como metáfora, dizer a realidade, a fantasia é mais interessante que a realidade. Porque são duas coisas, né? Primeiro, porque realmente, quando você faz uma notícia fantasiosa, você pode criar, como ela é fantasia, você pode criar uma coisa muito mais interessante do que a realidade. Então, já começa por aí, né? Segundo, é que você pode, isso é muito importante, você pode dar aquilo que a pessoa gostaria que fosse verdade, que é o fenômeno da pós-verdade, que o que interessa mais é o que a pessoa sente do que os fatos objetivamente. Então, se a pessoa lê uma notícia e fala, nossa, eu queria ler isso, né? Tipo, deputado flagrado, situação X, nossa, eu queria ver esse cara sendo flagrado, tal, pau. O cara lá clica, porque ele está dando o que o cara gostaria de ler. Então, a probabilidade de um cara escalar um canal que é feito com base em fake news, que é feito com base em verdades, é muito maior. É muito mais difícil você, com o seu canal, escalar ele falando verdades do que alguém falando mentiras. Um dia desse eu vi um que era que a vacina injeta o microchip no corpo da pessoa. Mandaram isso pelo WhatsApp. Eu falei, de onde é que vem esse treco? Eu pus lá na internet. Aí eu achei o canal. Aí o canal inteiro, de ponta a ponta, era teoria da conspiração, fake news, mas feito com muita qualidade o vídeo, né? Um vídeo bem preparado, bonitinho, você vê que tem algum investimento em dinheiro ali, não dá para o cara fazer caseiramente aquilo ali, e só as teorias mais estapafúrdias. Aí eu vi os vídeos, 10 mil visualizações, 15 mil, 20 mil, óbvio, que caramba, um negócio que é o vírus, quando mandaram pelo WhatsApp, inclusive eu assisti inteiro, né? Porque eu não estava dando view para a pessoa assistir, mas um negócio que diz, há um microchip que é implantado no seu corpo por meio do Bill Gates, que ele criou, o cara tipo instala um Windows quando você toma uma Coronavac, é basicamente, é sério, é um negócio assim, é um nível de devaneio absurdo, mas ele usa uma técnica interessante, que você pega uma meia-verdade e você transforma ela numa mentira. Por exemplo, eles falam assim, a vacina altera o seu DNA, o seu RNA, etc., e instala um sistema operacional em você. Aí eles falam, vamos ver no site da pessoa. Aí chega lá, ele diz, olha, a vacina atua contra o DNA, RNA do vírus, porque vírus é uma cápsula DNA, RNA. Então, o cara que é meio... E está escrito em inglês. Aí o cara faz uma tradução e viu, tá vendo? Ele está dizendo que atua no DNA, RNA. Então ele faz uma mutação em você. Esse faz uma mutação que ele inventou. Mas o cara que não sabe inglês, ele vê aquilo e ele vê DNA, RNA. Você quer ele fala, caraca, o cara está falando a verdade. O cara tira do site mesmo, do fabricante da vacina. E assim vai construindo a lorota. Então, você vê que é um negócio bem elaborado, mas funciona por quê? Porque, obviamente, né, uma história dessa é muito mais interessante que um cara diz, olha, a eficácia da Coronavac é 50% tanto, 70% tanto. É um negócio monótono, né? Um sistema operacional Windows instalado e criado pelo Bill Gates na tua veia, nossa, isso aí foi Matrix, assim, é um negócio muito mais interessante, né? Só que não dá, né? A gente não tem como ganhar isso querendo criar, né?
fake news de esquerda vai vencer da direita, a gente vai vencer com a verdade. E é por isso que a gente vai vencer, porque a verdade no final sempre vai vencer. É assim, espero. Enfim, professor, né, e em relação à questão, né, como eu te falei, da represália do governo, só para a gente fechar nosso bate-papo, né, a CPI, você acha que é possível ou o governo não tem força? O governo vai fazer represália contra o pessoal CPI. o pessoal da CPI. O governo ele vai tentar, mas não é fácil brigar com caras experientes como aqueles, né? Você vê o próprio Renan Calheiros, quando você vê ele conduzindo as coisas, você percebe que ele não é um idiota. O cara não chega a ser presidente do Senado se ele for um idiota. É como o Temer. Você percebe claramente a diferença da capacidade de articulação política que o Temer tinha, porque um cara não vira vice-presidente, presidente de um partido, presidente da Câmara, etc. à toa. Esse cara tem uma capacidade. Então, o sujeito, que é uma capacidade que o Bolsonaro não tem, porque ele sempre foi um outsider lá dentro da Câmara, né? Então, ele achar que o cara consegue costurar uma trama, tipo House of Cards, né, para se vingar desses caras ali, vai ser bem difícil, porque ele não tem essa habilidade. Outros aliados ali do Centrão talvez tenham um pouco mais de jogo de cintura, um pouco mais de habilidade, mas vai ser difícil, porque eles estão enfrentando gente ali que não é amadora na política, né? Certo, perfeito. Então, acho que é isso, professor, né? Estamos aqui encerrando mais uma entrevista do Mesa de Debates. Primeiramente, quero agradecer por você ter aceitado o convite. Gostei demais do nosso bate-papo, né? E passo aí para você fazer as considerações finais. Eu que agradeço muito, acho indispensável o trabalho que vocês fazem, porque, como eu disse, nós estamos trabalhando com a verdade vai prevalecer, esse desgoverno ele vai ser demonstrado em todos os equívocos e crimes que eles cometeram, mas é uma jornada longa e eu parabenizo muito o trabalho de vocês, a persistência em poder trazer informação de qualidade para as pessoas. Muito obrigado. Eu que agradeço, né? Então, acho que é isso, né, pessoal? Mais uma vez agradecendo ao professor Camilo, né? Agradecendo a você que estiver assistindo esse vídeo. Peço para que se inscreva no canal Mesa de Debate de Tudo Um Pouco, curta esse vídeo, curta outros vídeos para que o canal tenha, né, uma projeção maior, né? Como eu sempre costumo dizer aqui, não tem dinheiro nem de empresa, nem do próprio Estado, é tipo do nosso suor, do nosso trabalho que a gente está fazendo isso, então a gente precisa, né, que as pessoas se inscrevam no canal, curtam os vídeos, compartilhem nas redes sociais, curta a nossa página no Facebook, Mesa de Debates, e siga a gente no Instagram. Então é isso, pessoal. Fique atento à nossa programação, né? Tem muita coisa boa vindo por aí. E até a próxima. Fui!